Boa tarde, gente amiga. Boa tarde a todos, tudo bem, gente? Chegando aqui para vocês pela TV Urbana para trazer aquela energia especial que você quer todo dia, né? E agora você também pode aproveitar aí e assistir pela web. Vai lá no vivinatv.com.br. Lá você vai ter todas as reprises dos programas, além de novidades, simpatias, a cartinha do dia. Tudo isso você pode acompanhar lá pelo vivinatv.com.br. E mais, para participar aqui do programa pela TV Urbana, você pode agir da seguinte forma: mandar aquele WhatsApp 96453434 e mandar o seu pedido de orientação. Vamos respondendo conforme a chegada. Além de poder também assistir o nosso programa lá no Facebook e mandar seu pedido lá pelo Face. Vivi na TV, Vivi na TV, lá no Facebook, que estamos sempre atualizando, sempre com novidades, sempre com aquela energia maravilhosa que você curte. Tudo isso e muito mais para você que gosta de estar conosco diariamente às 16 horas pela TV Urbana. Não deu para assistir? Pega a reprise, né? E ainda dá para assistir online. Você que está trabalhando ou que está em algum local se deslocando, pelo smartphone, lá no site da TV Urbana, né? Vai lá, TV Urbana, que você também pode ter o programa ao vivo para você. Programas inéditos de segunda a sexta-feira. E hoje nossa homenagem à sorte, que foi o tema que o Pai Mário pediu ontem. Exatamente, foi meu tema de ontem. Ele pediu ontem para nós falarmos um pouquinho mais sobre a sorte. O que é a sorte, de que forma a sorte vem aos seus caminhos. Sorte no amor, como nós entramos em dúvidas ontem, se de fato a gente tem sorte no amor ou a gente encontra a pessoa certa. Sorte no jogo? Será que jogo é uma questão de sorte? Sorte na vida? Sorte no emprego? Sorte na família? Sorte em ter sorte. Sorte em curtir a sorte ou procurar a sorte. Essa frase, lembre-se que às vezes não conseguir o que você deseja pode ser um maravilhoso golpe de sorte. Porque muitas vezes você quer um objetivo, você quer um determinado assunto ou uma determinada pessoa, mas na verdade não é aquilo o melhor para você. E aí pode ser aquele golpe de sorte que você precisa. Mas como saber, né? Como ter essa força e energia para separar o joio do trigo, para saber o que realmente é para você e o que realmente é para o outro. Muitas vezes nos deparamos com pessoas extremamente difíceis e que só trazem atraso na sua vida. Como saber e se prevenir disso? Nós vamos começar já com uma consulta para o Pai Mário, né? Sobre isso, que é uma amiga que diz o seguinte: conheci um amigo, agora ela está tratando como amigo, em janeiro deste ano, e desde lá tudo dá errado na minha vida. Meu carro estragou, a minha filha brigou comigo e eu sinto ele muito pesado. É uma pessoa do bem, mas no entanto ele também tudo dá errado. Será que ele está trazendo a má sorte dele para mim? Sou do 18 de abril de 78 e ele do 15 de maio de 71. Ele é amigo dela. Ah, diz que é amigo, mas acho que é uma coisinha eu acho que é um pouquinho mais, né? É um Sabe que pouquinho mais. essa questão ela colocou ali, será que ele está trazendo o azar para mim? Essa questão da energia da pessoa, uma energia negativa, ela anuncia o azar também. Do absurdo. Porque quando a pessoa está negativa, é aqueles pontos de azar. Porque quando tu tá negativo, tu tropeça no canto da cama e bate com o minguinho, tu bate com a porta do carro ou bate de frente com uma porta, é aquele momento que tu tá totalmente negativo. E o negativo já é uma má sorte, né? A gente já tem todo esse aspecto. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Só quis dar essa explicação antes para vocês entenderem que você pensar negativo atrai a má sorte para você. Pode absorver da outra pessoa, também de pessoas que têm relações afetivas mais profundas. Na questão dela, Viviane, está ao contrário. Está ao contrário. Não é ele que está trazendo uma sorte para ela. Ela que está com uma onda de azar muito grande, ela que está com uma onda de negatividade muito grande, tanto Odé, que é o caçador. Por que Odé fala sobre a sorte também? Ele é o caçador, ele que está nas matas buscando a caça para a tribo, né? Buscando a caça para a sua aldeia, buscando a caça para os seus. Então, Baraque e Odé marcando que a má sorte não é com ele, a má sorte está sendo com ela. Por quê? Há algo, e Xangô aqui anunciando, há algo feito para ela para lhe trazer energias negativas. E então, a partir existe do momento uma mandinga contra ela. A partir do momento da energia negativa, acontece a má sorte. E aí começa a acontecer as coisas negativas. Existe a mandinga, né? Vamos colocar o feitiço, a macumba, a coisa ruim, como se fala, né?
trazendo atrapalhação para ela nos caminhos dela. E Oxum aqui marcando, sim, preciso de um bom axé, de clareza, um axé de brilho para que possa abrir os seus caminhos. A questão não é ele, a gente tem esse costume também de querer colocar o fato de estarmos com azar pela negatividade que nós estamos nas outras pessoas e acabamos não olhando o nosso próprio interior, a nossa própria energia. Quando nós falamos de força e energia, nós estamos fazendo a transmutação dessa energia, a transmutação de uma energia do negativo para o positivo. Hoje vocês observaram assim que eu estou com uma cor muito forte, que é o verde e o vermelho, que estão ligados ao Orixá Ogum. E estão ligados à magia da força da transformação da natureza, assim como a energia da vitória, da força e da paixão, que é o vermelho, trazendo a força da transformação na vida de cada um. Então, quando nós trazemos a energia de Ogum, nós trazemos a energia e a força do Orixá para a vida das pessoas, para que ela possa lutar e ter forças para mudar aquele ambiente, para mudar aquela energia, para mudar aquela inveja, para tirar aquele peso que muitas vezes está na vida das pessoas e elas não conseguem entender o porquê. Então, hoje a gente está trazendo um pouco dessa história e de sorte e de azar e de permear a energia do outro para que a gente possa saber como tratar, de que forma tratar e até que ponto essa energia pode afetar os nossos caminhos. Lembrando vocês que pessoas que precisam consultar, precisam mudar essa maré de sorte ou de azar, ou até mesmo que não está conseguindo um relacionamento, o sério fica só como amigo, né? Tá aí o telefone para que você agende a consulta ainda essa semana. 3084-3434. Vou repetir aí para você anotar. 3084-3434 é o telefone da Casa de Iansã e Oxalá. E o endereço é na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, certo? Você pega lá a lotação Ipanema, Guarujá, desce na esquina da Rua Gávea, após a igreja Nossa Senhora Aparecida, à primeira direita, tá bem? Eu tenho aqui mais perguntas e principalmente o pessoal falando muito sobre sorte ou sobre azar. E as pessoas perguntam também se jogo tem a ver com sorte ou azar. Vamos começar com um símbolo da sorte, ferradura. Nós temos aquela imagem já da ferradura nos trazendo a sorte. Por que a ferradura é o símbolo da sorte? Nos tempos medievais, ali quando o ferro foi descoberto ali e tudo mais, as ferraduras eram um artigo de luxo para os cavalos, era um material muito caro, né? E aí nós temos aí o trevo, nós temos a pimenta, nós temos a figa, nós temos o olho, que são tudo também contra o azar, né? A ferradura em si, ele era um material muito caro, então quando tu estava numa estrada que tu achava uma ferradura, tu dizia, bah, que sorte, encontrei uma ferradura, que é um artigo que era um artigo muito caro, assim como o sal grosso, quando se derruba o sal grosso se diz que dá azar, e era um artigo de moeda de troca também, então tu tinha azar em perder aquilo. O jogo, certo, que a Viviane estava falando, é aquele jogo do azar, como a gente chama, né, que é o jogo de carta, o jogo de dados, o jogo de apostas, é isso, né, Viviane? Isso. Ele não é simplesmente um jogo para a sorte, há alguns jogos que são feitos para a sorte e outros não. E outros são jogos de tática, jogos que tu utiliza uma determinada tática em relação a eles, tá? Agora, todo jogo de azar, que é jogo de osso, jogo de dado, tá? E alguns outros jogos, esse pode te trazer a sorte ou tu sair de dentro daquele jogo com uma má sorte muito grande. Porque quando tu começa a perder a tua energia, vira negativa e a tua energia tu não consegue buscar lá novamente. Então, isso pesa, né? Pesa bastante. Olha só, que pelo WhatsApp tem uma amiga que diz o seguinte: olá, Vivi, boa sorte no novo programa. Falando da sorte já, né? Estou separada, amo meu marido. Tem volta? A data de nascimento dela é 19 de outubro de 76. Mas ela não coloca a data do nascimento do marido. Então assim, amiga, quando vocês mandarem o WhatsApp, manda se for relacionado a alguém. A gente precisa saber quem é esse alguém. Não tem nome, não tem data de nascimento, pode ser qualquer um. Então, a gente não vai trazer aqui a resposta para ti deste momento da volta do marido. Manda o WhatsApp direitinho ali com todos os dados, nome, data de nascimento, cidade que você está residindo, para a gente ter esse controle. Mas muito obrigado pelo carinho aí que você trouxe para a gente, tá? Aqui eu tenho mais pedidos de orientação. Pai Mário tem muitos pedidos de orientação. Olha só, meu nome é Kátia, 29/5/80, sou de Sapucaia. Vou fazer uma cirurgia sem data marcada. Gostaria de saber se vai ser rápido e se vou passar bem.
Vou retirar um mioma que já está grande e também retirar o útero. Meu útero já está do tamanho de 4 meses de gestação. Obrigada e muito axé a todos. Esse é um assunto importantíssimo, né? Yansan aqui respondendo para você em relação ao útero, apesar, muita gente diz que Oxum é quem cuida do útero da mulher, para mim quem cuida também é Yansan, marcando aqui para você muito cuidado nessa cirurgia, tá? Tanto ela quanto, tanto Ossan quanto Yansan marcando aqui, e Oxalá pedindo um axé de misericórdia para você, tá? Muito cuidado aí com essa cirurgia ela vai ser meia rápida, mas precisa de toda uma energia. O bom seria você fazer uma troca antes, tá? Para Yansan com esta questão do seu útero para a retirada desse mioma aí, tá? Muito cuidado mesmo. Não tem muitas energias boas para ela em relação a isso, não. Ossan, Yansan e Oxalá pedindo muitos cuidados aqui em relação a ela. Quando nós falamos de saúde, nós falamos justamente dessa química que o organismo tem, da energia que o organismo tem para poder vencer certas etapas da vida. Um mioma é um crescimento desregulado de algumas células. E nós sabemos que pode, inclusive, ser malignos, né, essas células. De que forma tratar, como ter sorte neste campo, já que se fala tanto em sorte. Muitas vezes nós buscamos alternativas na saúde e também na química para poder fazer essa transformação. Mas a espiritualidade está muito ligada a isso. Amanhã, que é dia de Preto Velho, amanhã é dia 13 de maio, nós sabemos que existe toda a magia de Preto Velho para a saúde. Isso pode auxiliar bastante, né? A magia de Preto Velho para a saúde auxilia, pode não, ela auxilia sim, e muito, tá? Uma mandinga de Preto Velho, como a gente chama, uma mironga de Preto Velho, certo? Que ela é feita muitas vezes a mironga durante 7, 8, 16 ou 32 dias, todos os dias, né? Ela ajuda e ajuda muito sim. Os Preto Velhos são os detentores da nossa sabedoria africana, eles conhecem a sabedoria africana. Está se deixando muito esse povo muito lindo, muito iluminado de lado, porque ele não traz tanto brilho, né? E aí acaba se colocando Exu, acaba se colocando outras situações e esquecendo deste povo maravilhoso que se chama Preto Velho e Preta Velha, né? Que é o nosso povo de alma, que é o nosso povo de equilíbrio, que é o nosso povo da sabedoria. Então, Preto Velho numa mironga, ele ajuda muito em muitos aspectos, no trabalho, na saúde, na alegria, na paz, na união familiar, em todos os sentidos. Na saúde, então, principalmente. Preto Velho que trabalha embaixo de aroeira é Preto Velho que demanda contra as negatividades. E Preto Velho que trabalha embaixo de árvore chorona, que é aquele chorão, né? Alguns conhecem também por salseiro, também é um Preto Velho que trabalha com muita firmeza, trabalha com muita luz. Todo Preto Velho, ele tem a sua mironga, e a mironga de Preto Velho, ninguém demanda contra. Uma segurança de guia, uma segurança de aço, uma segurança, chama de lágrimas de Nossa Senhora, né? Lágrimas de Nossa Senhora. É uma semente. Na realidade, quando os negros chegaram no Brasil, esta semente que se chama Lágrimas de Nossa Senhora foram as primeiras guias, que naquela época não existiam essas contas coloridas que nós temos hoje, algumas de vidro e outras de cerâmica, e naquela época se fazia com lágrimas de Nossa Senhora, né? E a lágrima de Nossa Senhora, ela pode ser mais clarinha ou mais escura ou arrajada. Depende da forma que tu cultiva ela, porque ela vem numa palma e ela traz na ponta da palma o pendão da lágrima de Nossa Senhora. E aí tu retira de dentro da lágrima uma pontinha dela, que é a pontinha do pendão, e faz a guia com ela. E essas guias foram as primeiras guias usadas, de fato, para orixá. Foram usadas, de fato, como segurança dos filhos, tanto que se vê muito, né, hoje nos filmes que se faz da escravatura, eles usando as lágrimas de Nossa Senhora e os olhos de boi, que são ervas, são sementes brasileiras. Não são sementes que vieram da África para cá, são sementes brasileiras. Como o negro ele tem muito isso da adaptação, o negro que eu me refiro, nós africanistas, certo? Nós africanistas, nós temos muito a situação de nos adaptarmos ao ambiente que nós estamos, então começou aí a adaptação. Sabe o que eu digo para uma adaptação do nosso ambiente? Porque hoje nós tocamos batuques nas nossas casas. Hoje nós tocamos sessões de Umbanda nas nossas casas e festas de Umbanda. E sessões de Exu e festas de Exu também. Hoje tu não pode proibir, não é proibir, hoje tu não tem como
inibir os sons de fora para dentro da tua casa. E vice-versa, tu tem como fazer. Tá? E tem como fazer também de fora para dentro, ok? Pode. Mas hoje eu vou usar um exemplo assim. Estamos com uma obrigação religiosa, certo? Meu vizinho da direita está fazendo uma festa de 15 anos para a filha. Meu vizinho da esquerda está tocando um pagode. Como eu vou chegar na casa dos dois e pedir para eles pararem o que eles estão fazendo? Não pode, não é? Porque são festas deles, da mesma forma que nós estamos tocando festas para os nossos orixás, para os nossos caboclos. Então, a disposição das nossas energias, dos nossos orixás, dos nossos caboclos, se adaptam a isso e respeitam a isso. Então, essa questão da adaptação, como eu estava falando, no tempo da escravatura, no tempo que se fazia as guias, no tempo que tinha as ervas, porque nem todas as ervas que nós usamos aqui no Brasil eram as mesmas ervas usadas na África, mas foi através dos negros, através da sabedoria dos nossos escravos, através da sabedoria dos nossos preto velhos, que eles conseguiram trazer essa mesma união de ervas, essa mesma união de ocultás, essa mesma união de águas, essa mesma união de forças para cá. Compreendido? Nós temos a Pangera, que era o continente sul, né? América do Sul, junto com o continente africano unidos. E quando se separaram, na época de Pangera, eles trocaram as energias. Mas as folhas que se usa aqui não são as mesmas que se usam lá, mas a energia é a mesma. É o valor da adaptação de um orixá, é o valor da adaptação de um caboclo, o valor da nossa adaptação. Quando eu digo valor, é na questão que nós valorizamos aquilo que nós temos e nós valorizamos a nossa adaptação. Importante, né? Todos esses dados. Amanhã teremos um programa especial sobre Preto Velho, sobre a Umbanda, então amanhã você pode estar conectado conosco. Olá, mãe Viviane e pai Mário, sempre tive facilidade de arrumar emprego e crescer profissionalmente muito rápido. Fico no máximo, agora, eu acredito que é agora, né? Fico no máximo 1 ano e meio nas empresas e acabo saindo. E agora estou desempregado e não estou mais conseguindo emprego. De um tempo para cá, à noite, quando ia dormir, sempre via um homem de preto nos pés da cama. E quando dormia, eu sonhava e me via investido nos pés da cama, vestido com a roupa preta e ao mesmo tempo, eu nos pés da cama, eu me via na cama. A confusão que tu escreveu aqui, né? Mas a gente vai entendendo. Sou o Fernando, 3 de março de 87. Essa questão de ele ver uma pessoa de preto nos pés da cama, há um risco muito grande, hein, meu amigo, que não é a negatividade desta pessoa que tu está vendo, mas sim da tua mediunidade. Porque toda aquela pessoa que enxerga algo, certo? Mesmo no sonho, tá? Ela tem uma mediunidade muito grande, muito aflorada, e essa mediunidade grande e aflorada precisa ser trabalhada. Começamos nesse ponto. E nem tudo que veste negro, nem tudo que veste preto é mal. Muito pelo contrário. Há muitas entidades que se fantasiam de mal para poder circular no meio do mal e poder combater o mal. Certo? Vamos olhar aqui para ele. Mas em primeiro lugar, Fernando, olha a tua mediunidade. Quem nós temos que cuida os nossos espíritos, né? Inhansã, nós temos Inhansã e Xangô aqui e a batida do Búzio Fora que está aqui, ó, certo? Que foi a batida de Obá. O que está acontecendo com você? Você está com uma mediunidade, Iemanjá respondendo aqui, totalmente atrapalhada. Atrapalhada mesmo, que é um círculo que você está vivendo que não condiz com a sua mediunidade. Você precisa de uma casa de religião, você precisa procurar uma pessoa que entenda o que você está passando para conseguir lutar contra isso. Porque quando você se viu de preto, você simplesmente viu o seu espírito, que está negativo. E a pessoa que você viu de preto na sua frente foi uma identificação. E muitas vezes eles se mostram assim para você prestar atenção. Porque se você for ver um espírito de luz na frente da sua cama, vai dizer, ai que bom, eu tive um anjo da guarda que veio me visitar. E ali ficou. E não procurou um recurso. E não procurou algo para lhe ajudar em relação à sua mediunidade. E nesta questão de você, o que está acontecendo? Você precisa procurar ajuda mediúnica. Você precisa procurar alguém que lhe ajude na sua mediunidade, que ajude você a ter um entendimento e uma compreensão. Nem tudo é macumba, nem tudo é feitiço. Mas a sua mediunidade pode lhe atrapalhar. Porque se você não souber como utilizar ela,
você não vai se dar bem na sua vida mediúnica. Não dê para uma pessoa uma ferramenta para ele trabalhar se ele não sabe como utilizar. Cada um tem o seu lugar de trabalho. Cada um tem a sua posição de trabalho. Eu vou usar um exemplo e não estou desdenhando ninguém, muito pelo contrário. Pegue um pedreiro que lida simples e puramente com a obra dele e largue ele para fazer uma edição de vídeo. Ele não vai saber o que fazer, ele pode vir a aprender, certo? Pode, ele pode aprender, mas naquele primeiro momento ele não vai saber. Pegue um editor de vídeo e mande ele levantar uma parede no plumo. Ele não vai saber fazer. Que é uma das valorizações que muita gente diz assim, um pedreiro trabalha tão fácil. Não trabalha fácil não, muito pelo contrário. Tem que ser dado valor a todos eles. Põe ele a fazer, levantar uma parede, ele não vai saber. Então dê a ferramenta certa para quem deve. E você está precisando aprender a lidar com a sua ferramenta, que é a sua mediunidade. E a mediunidade pode tanto auxiliar quanto pode atrapalhar, sim. Com a mediunidade impura ou prejudicada, ela vai trazer mais dificuldade que clareza. Muito mais dificuldade do que clareza. É isso que eu estava me referindo. Porque você recebe uma luz, você recebe uma energia, e se você não sabe como lidar com ela, não vai ter como. Você não vai ter como lidar com ela. É aquela situação. Se você colocar uma lâmpada 220 no 110, ela vai ficar fraca. Agora, se você botar uma 110 no 220, ela vai queimar. Ela vai resistir alguns segundos e vai queimar. Então, o que é a sua mediunidade? É saber lidar com ela como ela tem que ser. 220 no 220, 110 no 110 e assim sucessivamente. É saber lidar com a sua energia. E a gente está hoje aqui debatendo e trazendo essas informações para vocês sobre espiritualidade, o tema de hoje sendo sorte, também falando sobre mediunidade, sobre amores, claro, e tem muito mais sobre esse assunto no programa de hoje. Vamos também falar sobre o Dia da Enfermagem, vamos falar sobre Encontro de Alabês e tantas outras informações que nós estamos buscando para você, para ter o programa sempre atualizado e sempre com essa força. Lembrando, você quer assistir o reprise do programa? vivinatv.com.br e mais, pode também acompanhar no Face, Vivi na TV. E tudo isso com aquele carinho que a gente sempre busca para vocês. E agora nós vamos chamar aqui o quadro Saúde, porque o Dr. João Brito e a gente deixou um tema muito importante para todas as mulheres. Pois é, com vocês ali, pensando, né, na sua saúde, convidamos o Dr. João Brito Ienes, que é cirurgião estético ginecológico e membro da Academia Americana de Cirurgia Estética, para falar sobre esse assunto que constrange tantas mulheres. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem, Vivi? Um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. E eu tenho visto muitas queixas das mulheres, até mulheres que a gente considera jovem, 40 anos, 42 anos, até os 80, 90, Sim. que muitas vezes ao tossir elas têm perda urinária. Certo. Isso é um defeito do assoalho? Sim, boa tarde. Esse é um dos defeitos do assoalho e a Viviane pegou muito bem sobre a parte de toda mulher que tem algum defeito do assoalho pélvico, né? Ela tem um problema chamado constrangimento. Uma pessoa que se recolhe bastante, né, Viviane? E ela procura usar às vezes esses paninhos ou mods, enfim, para no primeiro momento achar que pode ser passageiro, mas com o tempo ela... Só piora. Sim, ela percebe que há necessidade de fazer uma avaliação. Muitas vezes ela nos procura, né, achando assim ó, que tem alguma coisinha que está se exteriorizando pela vagina, né? Nós hoje vamos falar bastante sobre essa parte da queda da bexiga e eu volto a dizer assim para as senhoras, né? Por que eu chamo de assoalho, né? Porque na verdade são 3 andares, para as senhoras entenderem bem, que sustentam todo o sistema reprodutivo e aparelho urinário da mulher. Então, o primeiro andar é um assoalhozinho que segura a uretra, né, e a bexiga. Quando ele rompe, como um assoalho de casa, se a senhora ficar batendo muito em cima dele ou pulando, ele vai se rasgando e essa uretra e a bexiga cai. Chega a cair, às vezes, de uma maneira que sai tudo pela vagina. Se o andar médio for machucado, né, e eu digo machucado porque os defeitos do assoalho pélvico surgem muito por nenês grandes, por partos difíceis, por múltiplas gestações, né, e também por flacidez genética de cada paciente. A gente atende muitas senhoras
de obesidade mórbida, né, que fizeram os procedimentos. Então, há enfraquecimento por falta de proteína em todo esse sistema que segura os andares, né, e aquilo realmente fica tudo muito alargado, bastante complexo. Então, quando rompe o segundo andar, vem direto, mas cai direto mesmo, todo o útero, né? Pode cair em várias partes, só a cérvice, que é a primeira parte, mas às vezes vem tudo e ele traz junto também a vagina. Sempre que cai o útero junto, ele traz a vagina junto. É acompanhado de dor sempre ou a pessoa simplesmente pode sentir o desconforto? Não, a grande maioria dessas pacientes, né? Então, só para terminar, quando machuca o terceiro andar, vem o intestino para fora. Por que eu digo isso? Porque o médico que faz essa avaliação no consultório, né? Ele tem que conhecer essa anatomia e entender o que se está se exteriorizando. Muitos pacientes dizem, Dr. Brito, acho que caiu a minha bexiga, eu vou examinar, caiu a vagina. Muitas vezes o paciente diz, eu acho que caiu a bexiga, 90% diz acham que é a bexiga, mas daí quem se exteriorizou é o intestino. Por quê? Porque no momento do procedimento cirúrgico, né, que é feito a nível ambulatorial, né, nenhuma das minhas pacientes se interna, né, elas operam, vão embora no outro dia de manhã, é a reconstrução do assoalho que foi danificado. Se coloca então a estrutura no lugar. E as pacientes que ficam bastante alargadas, né, então fazem o rejuvenescimento para ter uma condição bastante boa de apreensão peniana, depois, enfim. E quando ela está anestesiada, né, tu podes fazer uma avaliação até melhor e se tu vê já que algum dos andares está já sendo prejudicado, o interessante justamente é fazer todo o procedimento num tempo só. São procedimentos, então, ambulatoriais, não necessitam de sonda, né? O paciente vai embora no outro dia caminhando, isso independe da idade também. E em casa é só fazer higiene com água, né? Que eu recomendo, ou seja, uma higiene normal. Ela usa um protetorzinho por um tempo, porque às vezes sai uma secreção serossanguinolenta, já que a gente refaz todos esses assoalhos, né? E ela leva uma vida normal, não precisa ficar acamada, né? Só evitar justamente manter relação por um período que varia de 30 a 45 dias. Quanto à dor que a Viviane me perguntou, as pacientes não têm dor, né? Elas têm desconforto mesmo. E às vezes eu pergunto, né, como é que a senhora consegue manter relação dessa maneira, né? Então muitas se afastam da parte sexual também, porque certamente se o marido olhar aquilo ali, né, ele vai ficar realmente... Um pouco constrangido também. E impressionado, né? Quanto tempo a pessoa leva, assim, entre o diagnóstico e a cirurgia? Porque às vezes elas chegam lá já com, como o senhor disse, com o intestino sendo para fora. Tem como consultar, fazer os exames, isso em 30 dias? Bom, eu sou O pessoal está aproveitando aí o verão, né? Sim, eu sou um médico extremamente objetivo. Eu sempre tenho uma opinião em relação a isso. Os defeitos do assoalho pélvico, o diagnóstico é ocular, né? O médico tem que entender o que está ocorrendo, não necessita nenhum tipo de exame específico para dizer para o médico assim, olha, doutor, o que o senhor está vendo é a uretra, olha, doutor, o que o senhor está vendo é a bexiga, olha, doutor... O médico começa a pedir muito exame, ele certamente está perdido, né? Ou quer ganhar tempo por falta de experiência. Os defeitos do assoalho pélvico, como eu digo, eu sou bem objetivo, eu examino a paciente, né? E se ela já tem os exames prévios, se não tem, são exames extremamente comuns, corriqueiros, já que como eu opero muita gente de idade, os exames são feitos praticamente no dia do procedimento do hospital. O que eu uso muito é o colágeno, né? Na parte vaginal, não uso estrogênio quase, porque as pessoas de uma certa idade não toleram bem a hormonioterapia, né? Por trombos, enfim, já tem isquemia, diabetes, e que funciona muito bem também. Então, o preparo pré-operatório, né, praticamente assim, 48 a 72 horas, é o tempo para a paciente entender que vai fazer um procedimento que vai lhe beneficiar muito, não é nada assim, um bicho de 7 cabeças, né, que às vezes as pessoas pensam, um procedimento, são procedimentos excelentes, e eu tenho a paciente mais jovem, que fez uma labioplastia, que é talvez uma mais jovens do mundo, que eu apresentei no Congresso de Las Vegas agora. Foi feita uma labioplastia numa menina de 10 anos. E eu tenho a mais idosa dos defeitos do assoalho pélvico, com 94 anos. Importante que a pessoa tenha uma cabeça boa, né? E vai ter um resultado bastante satisfatório. Procedimento seguro, claro, com a experiência, né, e o carinho do Dr. João Brito Yenes. Telefone para que você possa agendar essa consulta e já ir aí imediatamente segura que vai estar muito bem
atendida. 3231-0769. E o endereço é na Rua Costa, número 45, conjunto 405. Quer saber mais? Tem o site www.ginoplastia.net. Você sabe, Dr. João Brito Yanich vem com essa experiência, esse carinho e toda essa atenção que você precisa aí para superar essa dificuldade que lhe deixa tão triste, tão constrangida no momento de uma relação ou até mesmo no convívio social. Vamos mudar isso, né? Obrigada, doutor João Brito. Eu te agradeço. Até breve. Grande carinho para o pessoal, né? Que quer saber um pouco mais da saúde feminina. Importante dica aí, importante cuidado com a sua saúde. E mais aí durante a semana teremos novos entrevistados, novos amigos, informações muito importantes para vocês. E nossa homenagem hoje também não podemos deixar isso passar em branco, porque o Dia Internacional da Enfermagem, dia 12 de maio, foi escolhido o Dia Internacional da Enfermagem por ser a data do nascimento de Florence Nightingale, considerada a mãe da enfermagem moderna. E você sabe por que a enfermagem tem aquele símbolo, que é uma lâmpada, né? Chama de lâmpada, mas é uma luminária, né? Por quê? A dona da lâmpada, como era chamada a Florence, usava um instrumento durante a noite para ajudar os feridos, para poder iluminar o caminho, né? Ela trazia aquela lâmpada, se chama lâmpada mesmo, tem do Aladim, né? O pessoal usa do Aladim e a criança aprende a história do Aladim, mas na verdade aquilo era uma lâmpada para iluminar os caminhos. E a Florence utilizava isso para ir cuidar dos doentes. Isso foi marcado como símbolo da enfermagem. Aquela lâmpada era uma lâmpada usada com óleo de baleia, né, gente? Ela era com óleo de baleia, então era aquela lâmpada do Aladim e era fato, ela tinha um paviozinho ali onde ligava ela. E esses caminhos que Florence fazia para iluminar a assistência aos médicos, né, se tornou muito importante. Tanto que um enfermeiro hoje, ele é tão importante quanto um médico. Com certeza. Ele é tanto quanto um médico. E o atendente de enfermagem, que antigamente era atendente de enfermagem, hoje tem... Como é que é? Auxiliar de enfermagem. Obrigado, Kirado. O auxiliar de enfermagem ele é tão importante também quanto o enfermeiro. Quanto o enfermeiro. Claro. Então, há uma cadeia hierárquica, né? Mas uma cadeia de compreensão. Funções, né? Para cobrir funções, exatamente. E, na verdade, a Florence fundou a primeira escola de enfermagem secular do mundo, e foi na Inglaterra, em 1860. E Getúlio Vargas, em 1938, criou no Brasil o Dia Internacional da Enfermagem, ou Dia Internacional do Enfermeiro. É a data comemorativa desde 1938, realizada pelo, na época, presidente Getúlio Vargas por um decreto-lei. Importante, né? Eu acho que nada melhor, nada mais correto do que corresponder a essa profissão que é tão importante, às vezes lembrada só quando a gente passa trabalho, né? Quando está doente, quando está mal, aí lembra que tem a necessidade do médico, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, mas é uma profissão importante para todas as pessoas, não cidadãos, para o ser humano no geral. Eu lembro muito do tempo de criança, né, aqueles médicos que te visitavam em casa, né, e o enfermeiro também, né, e tu tinha um farmacêutico, um enfermeiro, hoje tu não vê tanta importância, não, há uma importância muito grande com eles, mas antes a comunicação daquele médico, daquele enfermeiro, daquele farmacêutico era do bairro, né? A valorização, sabia, né? A valorização, graças a Deus, hoje nós valorizamos o nosso profissional da área da saúde muito. E sempre lembrando também, o profissional da área da saúde, queira ele ou não, ele tem uma mediunidade muito maior, muito mais complexa do que possa se imaginar. Uma mediunidade e uma sensibilidade, né? Por um caso, Florence, que foi a primeira enfermeira, né, que fundou a escola de enfermagem na Inglaterra, ela dizia que ela era enfermeira por um chamado de Deus, né? Ela era cristã, então por um chamado de Deus. E a maioria das profissões tem essa questão da vocação e também da espiritualidade. Por isso que as profissões são tão importantes quando elas são determinadas pela própria pessoa, pelo karma que aquela pessoa quer seguir, que ela sente esse chamado. E dentro daquele chamado será um grande profissional. Olha só, quer participar do programa? Tem várias formas. Manda o WhatsApp 9645-3434. Tá aí o número para você. Você manda sua mensagem, a gente vai respondendo aí conforme vai chegando. Também pode assistir o programa novamente todos da semana no vivinatv.com.br. Amanhã, como teremos um jogo, né, no nosso horário, nosso programa aqui na TV Urbana. A disputa da Copa da UEFA.
Então aí não tem programa. Amanhã não tem programa. Então, não vai ter programa amanhã, somente na quinta-feira. Então você pode aproveitar aí o horário e assistir os programas da semana. A cartinha do dia você vai encontrar lá no Face também, Vivi na TV. Você vai poder ver a reprise dos programas aí já, né, partilhado para que você possa ter essa informação e estar sempre conosco. Não deu tempo durante a semana? Vai no final de semana lá no site, você vai ter todas essas informações com o maior carinho. Olha só, tem uma amiga aqui que diz o seguinte: sou Paula, nasci no dia 5 de março de 64. Gostaria de saber por que amo uma pessoa que tive relacionamento e rompi por causa da bebida. Hoje eu tenho homenagem ao Ogum, né, que é o protetor até dos bêbados. A pessoa diz, como protetor dos bêbados? Isso é um termo comum, né, mas na verdade se preocupa muito com a questão do alcoolismo. E há vários trabalhos e axés realizados por Ogum para combater o alcoolismo, não é isso, Panã? Exatamente, exatamente. O Ogum, ele é protetor, sim, do alcoólatra. Não vamos colocar dos bêbados, tá? Vamos colocar do alcoólatra. Por que do alcoólatra? Porque o alcoolismo é uma doença. E o Ogum, como ele, guia do Aforiba também junto com o Yansan, que é uma dança onde Yansan embebeda, embriaga Ogum, né? Ele cuida, então, dessas pessoas alcoólatras, né? Cuida do alcoolismo. Certo? Não do bêbado. O bêbado é aquele que bebe sem sentido. Porque o alcoólatra pode estar bêbado, certo? Embriagado, mas por uma doença. Não aquele que bebe final de semana para ficar alegre, que eu até hoje não entendo o porquê disso, pega um carro e acaba causando alguns acidentes. Mas diz que bêbado e louco sempre tem uma proteção, né? Mas sempre o bêbado, tem uma proteção na rua. O bêbado e o louco que se referem é aquelas pessoas que são alcoólatras. E, graças a Deus, hoje a gente não vê o alcoolismo tão forte, mas precisa ser cuidado também. Tá? E eu quero fazer uma chamada também depois, Viviane, em relação à doação de sangue. Aproveita esse momento. Em relação à doação de sangue. Gente, nós vemos muitos pedidos em emissoras de rádio e televisão em relação à doação de sangue, a doar sangue, ok? Por quê? Nossos bancos de sangue, tá, no Hemocentro, estão ficando vazios, gente. Doar sangue é doar vida, doar sangue é ter mais saúde. O ser humano pode doar, se eu não me engano, eu vou pedir para a Ana fazer essa leitura para nós trazermos na quinta-feira, tá, Ana? Quantos litros de sangue o ser humano pode doar e aonde doar aqui em Porto Alegre? Por exemplo, o Hospital de Viamão estava necessitando de sangue, não tinha sangue no banco de sangue do Hospital de Viamão, que isso é um risco. No Hospital de Clínicas estava pedindo, tá? E em Pelotas estavam pedindo um tipo de sangue, que é O positivo e B positivo também, para uma criança de 10 anos que estava com uma infecção no sangue e precisava fazer uma transfusão de sangue. Não era nem para complementar, fazer uma transfusão de sangue. Então, gente, doar sangue é doar vida. Doar vida é ter mais vidas, ok? Então, nós vamos montar uma campanha para doação de sangue e doação de órgãos também. E nós vamos fazer um jogo beneficente, Viviane, de paintball, que vai ser marcado a data para doação de sangue. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul hoje muito mais de 2.000 pessoas que jogam paintball e nós vamos fazer essa de doação de sangue. Então, a gente vai lançar essa campanha já a partir de quinta-feira, né? Exatamente. Então, tá. Já sabe, a gente aí, fiquem atentos conosco. E eu vou continuar então a pergunta. Ela disse que largou essa pessoa há 3 anos, mas ela disse que não consegue esquecer. Tem um companheiro maravilhoso, mas não amo ele. É de 26, de 6,54. Devo continuar casada? Vou repetir todo o WhatsApp aqui porque a gente desviou um pouco do assunto para você entender. Ela diz que ela é nascida de 5 de março de 64, ama muito uma pessoa que teve relacionamento e rompeu por causa da bebida há 3 anos. Ela está casada com um companheiro muito bom, mas diz que não ama ele. Pergunta se tem retorno com essa outra pessoa e se deve continuar casada. Primeira situação, se tu ama outra pessoa, te separa, em Yansan, já marcando aqui em Yansan e Ogum, certo? Mesmo que esta pessoa tenha tido problemas de alcoolismo, que ela não está com você, você largou ela por covardia, porque você poderia ajudar ela, compreender tudo. Tanto que em Yansan, quando nós falamos aqui em Aforiba, nós estamos falando em Yansan e em Ogum, e os dois respondendo aqui. A Oxum marcando, você está com uma pessoa que não ama, você está infeliz. Cuide muito mais daquilo que você quer e não abandone o que você ama. Simplesmente você abandonou uma pessoa por ela ser alcoólatra e você poderia ter ajudado muito a ela, certo?
Quando uma pessoa é alcoólatra, você pode conversar com ela e tentar explicar para ela, não brigando, mas tentar explicar o mal que ela está fazendo para ela mesma. E hoje você está fazendo mal para você, porque você está casado com uma pessoa que você não ama. Se você não ama, separe-se, porque você pode fazer um mal muito grande para essa pessoa, mantendo-se casada com ela não amando. Compreendeu? Então, se você não ama, separe-se. Porque tu ter um marido muito bom, mas tu não amar, ou tu ter uma esposa muito boa, mas tu não amar, não resolve nada. Você só vai estar castigando essa pessoa. E ela não é merecedora de ser castigada. Assim como a pessoa que você abandonou por causa do álcool, não era merecedora de você ter abandonado ela. Retorno de vocês dois não tem. Mas essa cruz você vai carregar para sempre com você. É o desvio, né? É o desvio que nós estamos falando. Muitas vezes poderia conseguir auxiliar mais aquela pessoa, trazer mais aquela energia para positiva, até trazer a cura do alcoolismo, porque havia realmente um karma, uma ligação entre vocês dois. Esse afastamento acabou não deixando vocês felizes, para nenhum lado. Não é nenhuma questão do desvio, Viviane. Não é nenhuma questão do desvio. Eu acho isso uma questão de covardia. Por que covardia? Porque se você é uma pessoa e você acha que pode ajudar essa pessoa, o que você deve fazer? Ter coragem de lutar ao lado dessa pessoa. A covardia é quando você ama, abandona a pessoa, porque você não tem coragem de lutar ao lado dela. Se ela está lhe fazendo sofrer, ok, concordo. Se ela não quer aceitar, mas nesse caso, como eu vi ali, a pessoa precisava de ajuda. E ela foi covarde e abandonou essa pessoa que precisava de ajuda. E hoje ela se arrepende porque ela está casada com uma outra pessoa que não ama. O que adianta, né? Ter uma pessoa só por ter, não adianta. Não adianta tu ter uma pessoa simplesmente por ter. Tu tem que ter uma pessoa que tu compartilhe tudo com ela. Tudo, todos os gostos, todos os desgostos, tudo com ela. E se essa pessoa ela está com uma doença, que foi o caso dessa nossa amiga que tinha uma doença, né, desse nosso amigo, o que tem que ser feito? Ele tem que ser feito simplesmente o buscar ajudar essa pessoa, que é o que ela não fez. Ela não quis ajudar essa pessoa. Ela simplesmente foi covarde o suficiente de abandonar essa pessoa. E agora não está infeliz do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. Como fica tudo isso? Aí Infelicidade tem que total. resolver, né? Olá, Vivi e Pai Mário, tudo bem? Meu nome é Glaci, não vou dizer o restante do nome dela aqui, né? Nascida em 12 de 9 de 1969. Ele é Alex, parará, parará. Obrigado pela palavra de conforto e de sabedoria. O que ela está, na realidade, ela está agradecendo uma palavra, uma resposta que foi dada para ela aqui, tanto para ela quanto para o Alex. Os pedidos são sempre verdadeiros. Como exato. a gente avisa o dia, avisa que leu, aí você sabe, né? Exatamente, exatamente. Então, Glaci, tudo de bom para ti, tá? E a gente vai tentar sempre manter esta postura nossa de levar pelo menos uma palavra para você. Não um ensinamento, que nós não ensinamos fundamento, mas simplesmente levar uma palavra de conforto para você. Oi, meu nome é Rosângela. Nasci no dia 7 de 2 do foi ótimo, né? É. Ela me olhou com uma cara tão feia aqui, gente. Olha, mostra a cara dela aí. É que o tarará, fiquei pensando que será o tarará. Parará, parará, né? Parará, parará, fulano de tal, o sobrenome, né? Desvirtuou tudo aqui, mas tudo bem, voltamos. Nasci no dia 7 de 2 de 67. Gostaria de saber da minha sorte e do meu amor, saúde e dinheiro. Nossa, quer saber de tudo. De tudo. Amiga, pega o telefone que tá ali, já que tem tanta informação, tantas dúvidas, faz aquele roteirinho de perguntas, não tem problema. Agenda a tua consulta para essa semana. O telefone é o 3084-3434. Eu vou abrir aqui para ver qual é o assunto mais urgente, que vai aparecer na carta, né? E eu ver de que forma eu posso te ajudar. Mas pessoas que estão com essas dificuldades, você faz o roteirinho, marca a tua consulta, vai lá na Rua Gávea, número 113, Ipanema, e modifica, né? Modifica a tua vida, modifica a tua energia, modifica aquilo que você realmente precisa, porque ficar só chorando não vai adiantar, né? Olha aqui. Claro que o amor sempre vem em primeiro lugar aqui, principalmente aqui nas relações afetivas. Ela está com bastante dificuldade no campo afetivo. Do campo afetivo, outros obstáculos estão surgindo na vida dela, mas o emocional é o que mais está afetando. E um problema com equilíbrio também de saúde. Pedindo para ti, principalmente, buscar uma casa para que possa restabelecer a tua energia e fortalecer a tua energia com Xangô.
hoje terça-feira muito ligado a Xangô, né? Muita gente reverencia Xangô na terça-feira, pedindo para que Xangô reequilibre a tua energia no geral. Mas tem muito mais coisa ali que precisa ser avaliada. Por isso a gente indica o telefone todo o tempo para você no ar, para que você agende sua consulta, 3084-3434. Viu então, Rô, como é que ficou a situação? A situação é clara, né? Preciso de uma ajuda, tem que ter uma ajuda. Se nós de religião, volta e meia, temos que fazer as consultas, tomar os passes, praticar, né, os axés, e quando diante de uma dúvida precisamos jogar com o nosso babalorixá, nosso elorixá, leigos também podem fazer isso, de uma maneira que não compromete com a casa de religião, não compromete com a casa que você está frequentando, mas que são realizados os axés com maior cuidado para que você tenha o êxito que você busca. Você falou terça-feira é dia de Xangô, né? Nós estamos véspera aí de dia de Preto Velhos, amanhã nós não vamos ter o programa. Né? Teremos o jogo da UEFA. Teremos o jogo da UEFA. E eu lembrei de um ponto de Xangô na Umbanda que diz assim: pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira, afirma ponto meu pai, lá na terreira. O que é isso? Muitas vezes a pedra está rolando e nós precisamos de uma proteção para que essa pedra não atinja a gente. Então nós pedimos a Xangô que Xangô tenha sempre misericórdia de nós, né? Que Xangô sempre cuide dos nossos caminhos. Então que Xangô esteja sempre nos seus caminhos aí, do teu e da Rô ali, que pediu esse pedido para nós aí, de todas as pessoas que estão aí no sofá, na sua sala ou no computador aí olhando o programa, que Pai Xangô lhe traga bastante força, bastante paz e que não deixe as pedras do seu caminho nunca lhe atrapalhar. Olá, Vivi. Minha mãe reclama sempre de um cansaço muito grande. É doença ou é espiritual? A data de nascimento dela é 2/1/1942. Ela fala de saúde, ela pergunta se é saúde esse cansaço. Exato, ela quer saber se é saúde, se é espiritual, o que está acontecendo com a mãe dela. A mãe dela é de 42, ela já está aí com seus 70 anos, por aí, um pouquinho mais. A idade faz muitas vezes que a pessoa tenha, né, um ritmo diferente. E muita gente não quer diminuir o seu ritmo. E continua com muitos afazeres e muitos compromissos. Mas esse cansaço dela tem a ver com saúde vindo do espiritual. Além de um problema cardíaco, por isso esse cansaço, né, essa falta de ar que ela tem, e aqui aparecendo o cardíaco dela realmente, também um afastamento do campo espiritual. Ela deixou de ter algumas práticas espirituais que estão fazendo falta na vida dela. E aí as cargas da família afetando a essa mãe. Então a mãe está sendo, na verdade, um para-raio. A mãe está captando o que tem de negativo na família e não tem mais a estrutura para poder superar. Então acaba afetando a saúde dela, não tem problema cardíaco, mas ela está com problema cardíaco, que pode ser tratado e vai ser tratado realmente com o médico, mas espiritualmente a gente vê muita obstrução de energia vindo de outros familiares. E realmente a medicação que ela está tomando, que ela já toma medicação para uma doença crônica que ela tem, já não está mais fazendo efeito. Por isso que o check-up anual é importante para quem já tem problemas crônicos. E ela está com 73 anos, né? Tem que cuidar mais ainda, né? Porque a maquininha da gente vai cansando. Exatamente. Vai cansando cada vez mais. E no caso, 73 anos é uma vida, né? É uma vida, uma experiência, né? Está na hora das pessoas grande. assumirem mais as responsabilidades e deixar ela um pouco mais descansada para poder cuidar mais da saúde dela. Sei que ela é teimosa, que ela quer dar conta de tudo, dizer que não tem nada, enfim, mas nós que estamos assim um pouco mais inteirados, né, com mais facilidade de desempenho, temos que também se responsabilizar pelas pessoas de mais idade. Nós temos mais uma questão de saúde aqui, porque as pessoas nos mandam muito WhatsApp, muitas mensagens pelo Face ou pela página da web em relação à saúde, né? Aqui tem uma até bem interessante, certo? E só que eu já vou dizer de antemão, na realidade essa pergunta a pessoa deveria fazer pessoalmente, tá? Mas dá pra gente jogar, porque ela diz assim: olá Vivi, assisto sempre teu programa, adoro. Quero saber sobre minha saúde. Agora vem o detalhe. Já estive cadeirante e hoje estou melhor. Os médicos nunca diagnosticaram o que eu tive. Quero saber se foi algo feito para mim, o que aconteceu. Me chame Flor de Lis. Nasci em 30/5/59 e sou de Garibaldi. Esta questão... Ela já teve cadeirante, mas os médicos não sabem o que ela gerou esse problema de saúde. Exatamente. E hoje ela quer definir isso. Exatamente, ela quer saber se foi feitiço para ela, tá? Ou se é saúde mesmo. Ela quer saber... Fica um pouco mais complicado. Fica bem mais complicado essa questão, porque o complicado dessa questão
Eu acho que até você deveria jogar no Búzios. Eu vou pro Búzios, porque caiu uma carta aqui, né, gente? Até eu conseguir pegar essa carta, então eu vou pro Búzios, por ser uma questão que já afetou uma vez a saúde dela, e a pergunta é se realmente vai continuar afetando, é isso? Ela quer saber se foi feitiço ou se foi a questão saúde mesmo para ela. Vamos dar uma olhadinha aqui. Enquanto isso, o Pai Mário vai ali me auxiliando, né? Gente, quando se faz uma pergunta para a saúde, é importante estar preparado porque vai ouvir. Aliás, qualquer setor, né? E aqui eu vou perguntar, amanhã, provavelmente o meu orixá, o que aconteceu com essa amiga, né? Aqui me diz que existe sim uma demanda feita, que ela teve a bênção dos orixás para poder se levantar, Oxalá marcando muita pressão psicológica em cima dela, mas houve uma demanda, houve um corte de caminhos para que ela realmente não pudesse se movimentar. Mas um trabalho tão grande e feito de uma forma tão pesada, demonstra que afetou a saúde dela e ela pode vir novamente ter problema de saúde a ponto de fazer alguma cirurgia de reconstrução. Mas foi uma demanda, sim, foi uma feitiçaria que afetou a saúde dela por um relacionamento afetivo. Veio do amor a demanda e afetou a saúde, para que ela não tomasse uma atitude, para que ela não tivesse a felicidade, para que ela não continuasse naquele caminho de crescimento. Então, ela tem uma inimiga, se ela não abrir o olho, vai voltar. Nessa situação, por exemplo, os médicos não estão achando nada. A pessoa tem um problema. Sim. Pode ser feito algo na religião para ajudar os médicos a acharem esse problema de saúde que essa pessoa tem? Claro, principalmente para poder avaliar o que já está desgastado, aquilo que já tem prejudicado. E a gente vê que existe algum problema já de desgaste ósseo, ou até mesmo mais grave que o ósseo, afetando a saúde dela. Pode ter acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra? Sim, também pode. São áreas diferentes, mas que atuam nesse momento. Mas o que ela principalmente tem que fazer é se preparar para a questão que gerou o problema, que foi a demanda afetiva. Ela acabou perdendo o relacionamento, na verdade, e essa demanda afetiva que criou toda uma situação de saúde, materializou na saúde o feitiço. Então ela deve quebrar esse feitiço e fazer uma segurança. Tá, mas a pergunta é generalizada, certo? Não estou me referindo diretamente a ela, mas eu estou me referindo às outras pessoas que têm algum tipo de problema de saúde. Pode ser feito um axé de clareamento, então, para ela, para essas pessoas que estão com problema de saúde, para ajudar os médicos. Claro, sempre procurando trazer, na verdade, o que está prejudicado ou aquilo que está em andamento. Uma infecção que muitas vezes não aparece nos exames, com um axé para a saúde, aparece e dali é tratado. Um câncer que pode, né, a gente chama assim, o termo popular, né, um câncer que acavalar, aqueles que vem a cavalo, ele pode aparecer a tempo de ser tratado e não vir com aquela força nem com aquela intensidade que veio anteriormente. Uma cicatrização que não acontece, né, uma calcificação necessária e que não acontece através de um axé de saúde, com certeza você vai ter sucesso. Olá, Vivi Pai Mário, meu nome é Helenice, sou de Esteio. Eu quero saber porque eu não dou certo com ninguém. Sou filha de Iemanjá. Minha data de nascimento é 15/12/69. Queria saber se vou dar certo com alguém ou com esse meu marido atual. Ela é casada. Estou desconfiada que ele gosta de outra. Ela não dá certo com ninguém, mas ela é casada. Ela é casada. Dá certo com alguém, né, amiga? Tem então, tanta gente aí no pendura que não encontra ninguém, tu já é casado. E ainda está desconfiada que o marido dela gosta de outro. Ou será que ela já está buscando esse movimento com o outro? Na verdade, minha amiga, não tem nada a ver com o teu orixá. Já vamos tirar o orixá dessa história afetiva. Que é a primeira culpa que vem, né? Não tem nada a ver por tu ser de Iemanjá, nada a ver. O que tu tem, na verdade, foi um casamento que desgastou. Teu marido gostar de outro, acho que tu tá buscando, tu tá empurrando ele para a rua, tá empurrando ele para um novo relacionamento para ele te deixar, o que causa realmente uma tristeza. Tu quer uma desculpa para a separação. Pois então, né? Mas o mais engraçado é ela dizer que não dá certo com ninguém e é casada, né? Na verdade, tu dá certo, mas é que tu resolveu manter uma estrutura. E o grande problema nesse relacionamento é o financeiro. Tá vendo, gente? Tá vendo? Esclarecimentos dos nossos orixás. Parece até coisa que não é para aparecer, né? Mas a gente perguntou aqui no programa. A gente tem que responder. Mas aí há problemas, né? Aí há questões e questões, né? Tá vendo?
Quer saber um pouco mais? Liga lá no 3084-3434, agenda a sua consulta, é o telefone da Casa de Yansan, onde você agenda suas consultas de segunda a sábado. Segunda a sábado, né, mãe Viviane? Esse sábado eu vou atender. Esse sábado você vai atender, né? Então, nesse sábado, atendimento na Casa de Yansan, mãe Viviane estará atendendo. Atendimentos comigo de segunda a sexta-feira e com o pai Júlio também de segunda a sexta-feira. Liga lá no 3084-3434, que é o telefone da Casa de Yansan, onde você agenda a sua consulta. Esse número é para agendamento de consultas. Você quer mandar a sua perguntinha aqui para a gente fazer aqui no ar? Manda para o WhatsApp, que é o número 9645-3434. 9645-3434, que é o número do nosso WhatsApp. Ok? Mais uma perguntinha, mãe Viviane? Podemos ir? Oi, Vivi, me chamo Glaci. Tive um desentendimento com meu irmão mais novo. Gostaria de saber se vamos nos entender novamente. Todos dizem que foi feitiço de minha cunhada. Éramos unha e carne. Nunca tivemos sequer uma discussão. Tem algo a ver com isso? A união familiar aqui vai vencer, porque vocês têm uma estrutura muito importante, um crescimento. Olha aqui o búzio, que a gente jogou várias vezes búzio hoje. O pai Mário jogou, eu joguei, e o búzio caiu aqui como a demanda, a fofoca, a desgraça, né? Correndo na vida dessa pessoa. Dificultando o crescimento, e foi fofoca sim. E foi da cunhada sim, né? Quer dizer, o laço familiar e consanguíneo com o parente. Mas a gente tem que entender que esta cunhada fez a fofoca por ciúmes. Ela está se sentindo rejeitada pela família. Então criou uma situação para puxar o irmão para o lado dela. Não é a melhor saída, claro. Mas na verdade a tua família é muito unida. Vocês têm um respeito, um carinho, uma formação muito grande que vai realmente se acertar novamente com o irmão. É importante o pessoal entender que quando vai consultar o búzio ou a carta, vai sair a verdade. Eu não posso dizer, olha, não foi. Se aparece que foi, a gente vai dizer que foi. Não é isso, pai Mário? Exatamente. E aqui foi uma fofoca, uma demanda por questões de carência afetiva, de carência que deixa esse irmão aí um pouco inseguro. Dá para resolver? Primeiro resolve com teu irmão. Com a cunhada, você vai resolver com uma união familiar, para que ela se sinta mais amada e não repita esse tipo de lambança aí que acabou afetando a família. Tá vendo, gente? Compreendeu direitinho? O programa está encerrando. Amanhã não vamos ter o programa, amanhã nós temos a Copa da UEFA. Quinta-feira nós estaremos de volta, aí das 16 às 17 horas, aqui na TVU. Suas palavras, mãe Viviane? Sempre confie no orixá, ele sabe melhor o nosso caminho, a nossa força, o nosso axé. E principalmente o orixá sabe nosso início, nosso meio e nosso fim. Confie naquilo que você tem, seu anjo de guarda, seu mentor, seu orixá, seu caboclo. E amanhã, que é dia de Preto Velho, é dia de unir os corações, a fé e a força. Saravá a todos Preto Velho, como diz aquele ponto, canguerê, canguerê de Xangô, e ele é filho da cobra coral. E olha, preto tá trabalhando, olha, branco não está olhando. Que os nossos pretos velhos tragam a paz, a compreensão e o carinho e a sabedoria. Porque preto velho é sabedoria, preto velho é mandinga, preto velho é a sabedoria que nos trouxeram da África, né? E que preto velho esteja nos seus caminhos. Um grande beijo a todos e até quinta-feira.